Começa agora. Porque eu não como porque eu prefiro tomar café de manhã cedo. Essa não tá Vida no ar, da Igreja de Nova Vida, Ministério Crescendo em Amor. Bom dia, amados ouvintes. Glória a Deus. Bom dia, estamos aqui mais uma vez, né? Esse programa Uma Nova Vida no Ar. E é um programa abençoador, né? Como os irmãos sabem, é um programa que transmite bênção, transmite alegria, força, paz do Espírito Santo. E nós estamos aqui sempre buscando de Deus algo de bom para você, ouvinte, algo de bom para os seus familiares, algo de bom para todos aqueles a qual estão ouvindo este programa. Entendeu, meu irmão? Que Deus abençoe a todos. Vocês são abençoados de Deus. Estou esperando aqui os dois pastores aqui que me auxiliam aqui, né? Já devem estar chegando, né? Deus abençoe. Isso que é importante, é a bênção de Deus. O importante é que você, hoje, creio que você vai aprender mais um pouco da palavra de Deus, né? Esse programa aqui é abençoador, ele é explicativo, ele é divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque aqui que nós falamos e procuramos falar é direto do trono de Deus. Entende? Nós procuramos dar lugar a Deus para que Ele venha a nos usar grandemente para que vocês sejam alimentados pelo Espírito do Todo-Poderoso, né? Que o Todo-Poderoso é que nos guia. Cremos assim, entendeu? E Ele é poderoso para curar as enfermidades, para libertar, para trazer paz, alegria, força, para te dar ânimo. Eu quero orar hoje também pelo meu sogro, né? Se encontra um pouquinho adoentado, né? E a todos vocês que estão momentaneamente com uma enfermidade, você saiba o seguinte: você pode ficar curado hoje, agora, nesse momento, neste segundo. Porque a fé, meu amado, move montanhas. A fé move tudo. A fé move a mão de Deus. Se você tiver fé, crer realmente, sem sombra de dúvida, você será abençoado agora, neste momento, né? Mas vamos fazer uma oração. Eu quero mandar uns abraços rapidamente, depois das orações, para algumas pessoas. Não posso falar o nome de todas, porque senão levaria o ano todo aqui. Graças a Deus, tenho bastante pessoas que eu amo, que me amam, e aqueles também que não me amam, eu mando bênção para todos, porque ninguém tem o poder de amaldiçoar ninguém. Se alguém quiser te amaldiçoar, meu irmão, tu ri deles. Não ri deles, vai acabar problema. Vai acabar dando problema, briga. Mas você pode sair de lá crendo que não pega nada, irmão. Não pega nada. Entendeu? Porque Deus é o Deus que transforma maldição em bênção. Quanto mais te amaldiçoarem, mais abençoado será. E é por aí, irmão. É por aí que são as coisas de Deus. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos curvar nossas cabeças. Se você quiser orar em pé, aonde você estiver, que às vezes você está com um ponto no ouvido, no trabalho, e você está ouvindo o programa, então você ore em silêncio, mentalmente com Deus, porque Deus é o único que pode ver o que você está pensando. Pode sentir, ouvir. Deus é o único que penetra dentro do teu coração realmente e sabe se tu está alegre, se tu está feliz, se tu está amargurado, se você está oprimido, se você está sem paz. Porque Ele vem, e quando Ele penetra no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, Ele muda tudo. Ele levanta defunto, Lázaro, saia da caverna. O nosso Deus é todo poderoso, né? Vamos orar a esse Deus que é digno de todo louvor, toda graça e todo poder. Vamos agora orar com fé. Você pensa naquela situação a qual você está sendo acometido agora por alguém ou por um fato, uma enfermidade, uma doença, seja o que for. Nosso Deus soluciona qualquer coisa. Qualquer coisa. Não há coisa que Deus não possa fazer. Não há coisa que Deus não possa fazer com que mude. E muda agora, neste momento. Ele abre as portas, ele escancara as porteiras
não é? Ele abre as portas de emprego, ele abre as portas do céu e debalde cai sobre vós as bênçãos do Todo-Poderoso. E vamos orar agora para que isso ocorra na sua vida, em minha vida, na vida da minha família e em toda a vida de todos os familiares que estão ouvindo este programa e estão antenados aí em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onipotente e único Deus verdadeiro, Jesus. Senhor, humildemente agora, Senhor, com perdão dos nossos pecados, pois somos pecadores, pedimos a Ti, Senhor Deus, que mediante o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por nós pecadores, que nós sejamos limpos, Senhor Deus, para que as nossas orações cheguem ao seu trono e adentre os seus ouvidos e o seu entendimento, e tu venha a nos responder, Senhor Deus. Senhor, muitos são os sofrimentos, muitos são as dores, muitas são, Senhor Deus, as perturbações neste mundo. Muitas pessoas são usadas para tirar a nossa paz. Muitas, Senhor Deus, são as ciladas do inimigo na nossa vida. Mas que Tu seja, ó Criador dos céus e da terra, ó Todo-Poderoso, o anteparo, Senhor Deus. Que fique, Senhor Deus, entre nós e os nossos problemas. Que isso seja, Senhor Deus, o anteparo, Senhor Deus. Ó Criador, aquele que absorve e nada passa por Ti. Porque quando Tu queres abençoar, ó Criador, ninguém nada pode impedir. E agora eu sinto, Senhor Deus, que Tu está abençoando este povo. Tu está curando, Tu está libertando, Tu está salvando, Tu está trazendo novas perspectivas para esses lares, para este povo que está ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus. E eu creio, Criador, aqui é chegada agora os pastores que têm auxiliado aqui neste trabalho, Senhor Deus, e eles são abençoadores também, como eu creio que eu sou um homem de Deus abençoador. E eu estou agora decretando em nome de Jesus, porque eu não sou nada, mas em nome de Jesus nós somos tudo. E eu decreto para vocês a vitória em todo o âmbito de tudo da tua vida, que você seja totalmente abençoado, modificado, transformado, exaltado, em nome do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Chegaram aqui meu amado irmão Braulio, meu querido aqui, que fez 59 anos, né? 59? Não. Fiz 200, quase, mais 59 anos. 356? Enoque tinha 365 anos. Eu falei o 56 anos. 300 anos ele andou na presença de Deus, tanto que ele já não pertencia a esse mundo mais, né? Eu trouxe um pedacinho de bolo. Não trouxe um pedaço de bolo pra mim. E o Braulio, não trouxe pra ele não, né? Pra ele não, né? Não, tem que fazer também. Essa risada ali é a risada do cara. Não dá bolo pra ele, ia chorar a semana toda pra gente aqui. Eu vi lá as fotos, lá ficou bonito lá. Ficou bonito, Deus abençoe. E meus amados, vamos começar o programa aqui. Eu pedi ao amado que trouxesse uma palavra, né? Você trouxe uma palavra, o tema Espírito Santo, né? O tema seria que nós íamos falar, falamos aqui no programa no ar, que nós íamos dar continuidade. Mas ali fora foi dado a palavra do Espírito Santo para que nós venhamos a falar hoje sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, tem certas religiões, certas pessoas que mistificam muito o Espírito Santo. Tem gente que chega e fala o Espírito Santo como se fosse algo quase que inacessível. Mas o Espírito Santo é humilde, é simples. Se tu buscar ele, tu vai ter ele. Jesus falou, vou ao Pai. Mas ele não deixou. E ele não falou que ele deixava aqui na terra o resolvedor. Não foi resolvedor. O nome do Espírito Santo é resolvedor, não é. É
O idealizador não é. O nome, apesar que ele pode fazer isso tudo. O nome do Espírito Santo, a qual Deus deu a ele, não é aquele que vai trazer bênçãos sem medidas. Ele falou que o nome do Espírito Santo vos deixarei o Espírito Santo. E ele chamou ele de o Consolador. Olha só, irmão. O Consolador. Mas não que ele não possa resolver tudo, ele pode resolver tudo. Porque ele é o Senhor em terra, em presença, que o nosso Deus está no céu. Isso é um mistério, que a gente vai falar a vida toda aqui, que às vezes vai criar 300 religiões, 400 religiões dentro do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é muito humilde. Assim. É um Espírito, se você buscar ele, se você orar a ele aí agora, falar, meu Deus, Jesus, através do teu Espírito Santo, interceda ao Pai. Porque o Espírito Santo, quando usa o homem, e quando ele fala com o homem, e quando ele usa a pessoa para falar com Deus, ele fala em sons inexprimíveis. Não é verdade? Não é assim que a palavra diz? Inexprimíveis. Quer dizer o seguinte para nós, explicando um pouquinho, que nós não conseguiríamos nos expressar da forma que vamos nos expressar se nós abrirmos a nossa boca cheio do Espírito Santo para falar com Jesus. Davi era assim. Tu vê os salmos de Davi cantado, louvado, né? Senhor, em iniquidade fui criado, em transgressão me concebeu a minha mãe. Olha as orações de Davi cantadas. Se você for olhar as orações das pessoas de Deus na palavra do Senhor, na Bíblia, você vai ver que é algo assim tremendo, né? Repetido até hoje, né? O outro orou lá, o profeta, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre, miserável, nu, e sou um desgramado, sou um desgraçado, sou isso. Falou assim na presença de Deus, não falou assim tudo não, mas ele falou que ele era um pobre miserável, né? E que não era digno de que o Senhor ouvisse a sua voz. Olha só, quem estava falando ali? Um homem chegar para Deus e falar, Senhor, eu sou um pobre miserável, desgraçado, sou digno de falar contigo. Aí o camarada do lado vai até estranhar que não tem Jesus, né? Mas está aqui na Bíblia, né? Mas aquele cheio do Espírito Santo falou com o Senhor, né? Não é? Se pondo na condição de nada. É onde Deus, ele não rejeita uma oração que você faça com humildade, que você faça com simplicidade, com amor, né? Jesus estava comendo lá na mesa, ele veio para os judeus, né? Até uma palavra dura que ele falou para aquelas mulheres, não é? A mulher pediu que ele curasse a sua filha, não é verdade? Aí ele falou assim, porque ele veio para os judeus, ele falou a verdade para ela. Jesus não tinha minhas palavras, não. Ele falou, mas não foi para ofender. Ele usou um termo. Não é digno que deite aos cachorrinhos as coisas santas. Porque ela não era judia, não é verdade, meu pastor? Não é? Ela não era judia. Ela, se você for ver, ela não chamou ela de cachorro, falou que não era digno, os cachorrinhos, porque era assim que eles falavam naquela época, tá entendendo? Então é como chamou de cachorro, né? Mas o que ela fez? O Espírito de Deus entrou no seu coração e ela respondeu para ele. Ia ter gente que ia voar no pescoço de Jesus, puxar o cabelo dele, agarrar, dar um mata-leão, não ia ter gente assim, né? Se conseguisse, né? Se não estava na época ainda, ia cair duro no chão, não é verdade? Então o que acontece? Mas ela chegou para Jesus, não falou nada, mais de nada menos do que isso. Senhor, mas até os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha só, meu irmão, como é que é falar pelo Espírito de Deus, né? Na mesma hora, ele olhou para aquela mulher e falou e curou a sua filha. Eu tinha até arrepiar. Não é arrepio maligno, não. Porque tudo fala que é arrepio, está maligno, está perto, está nada. Isso é coisa carnal do ser humano. Vamos agora ler a palavra de Deus e nosso amado vai botar também a live dele ali. E para ler a palavra de Deus, é o amado que vai ler, né? Eu vou ler. Então ele vai ver a palavra ali e nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus. Já começamos, né? Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
Olha só, meu amado, que palavra gloriosa. Jesus, quando ouviu isso, vira mais um pouquinho para o amado ali. Jesus, quando ouviu isso, ela não tem como, né? E ela não era merecedora, porque ela não era judeu. Jesus tinha visto o judeu. Jesus ultrapassou aquilo que ele era Deus, ele podia fazer assim, né? Aí você pode dizer, mas ele veio para o judeu, como é que ele curou ali? Mas é porque ele é o Todo-Poderoso, ele faz o que ele quer. Não é verdade? E aí, meu amado, pode ler a palavra, você abre a sua escritura aí e acompanha a palavra, tá bom? Não está acreditando em tudo que as pessoas vão dizendo, não. Eu sempre falo para você examinar aquilo que está sendo dito. Tá bom, meus amados? Vamos ler a palavra do Senhor. Graças a Deus, a paz do Senhor, pastor Marcelo Oliveira, Pai Senhor Júnior, a paz para todos os ouvintes da Rádio Contemporânea e também aí das lives juntamente, né? Para que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, venha agir em nossos corações de forma extraordinária. Né? Jesus deixou uma palavra e ele disse, se eu não for, eu não posso enviar. Mas se eu for, eu enviá-lo-ei. O Espírito Santo da verdade, quando ele vier, né, ele falará toda a verdade, né? E a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo não há dolo. Isso aí, a palavra dolo diz não há engano e não há mentira, né? Aquele que tem o Espírito Santo é uma pessoa muito séria. E hoje nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo. Quem é ele, né? As manifestações dele. E se Deus trabalhou na terra, né? Ele é Deus. Jesus depois, enquanto Deus trabalhava, ele falava. Jesus se apresentava em uma rocha, em um cajado, em uma pedra, né? E o Espírito Santo sempre trabalhando, porque ele é a própria vida, né? Depois, quando Jesus veio, ele que trabalhava, entendeu? E ele mesmo teve que ser batizado por João, e diz que o Espírito Santo, né, desceu sobre ele em corpórea, forma de pomba, entendeu? E ele falou assim, ó, o Espírito vai descer porque eu vou subir, entendeu? Então hoje nós estamos no momento do Espírito Santo, né? Quem opera o Espírito Santo, tudo em nome de Jesus. A comando do Pai, né? É um mistério, né? O comando do Pai e comanda, mas o Espírito Santo, ele não é uma voz, ele não é um vento, ele é o próprio Deus conosco, né? Jesus falou, ó, né? Maria, que ele é o Deus conosco. Muitas pessoas não sabem o que é Espírito Santo. Acho que o Espírito Santo só fala ele. O Espírito Santo eu vejo assim. É o próprio Deus. É o Senhor, é um ser. É algo. O pessoal vê muito o Espírito Santo como se fosse algo invisível. Não, ele não, toca, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o próprio Deus, pessoa. né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o próprio só. Deus. Amém? O Espírito aí. Santo, ele é o próprio Deus. Amém? Hoje as pessoas não entendem quem é o Espírito Santo, por isso que vive muitas vezes dentro da igreja atribulado, chega a cargo já atribulado, porque não entende quem ele está servindo, entendeu? E quando você não entende quem você está servindo, você se torna um neófito dentro daquele. Fala de Deus, diz que ele é poderoso, mas não entende quem é ele, né? Porque falar, eu sempre falo, pastor Marcelo, que hoje a Bíblia é tão pregada e tão falada que até um papagaio está falando dele, entendeu? Mas, né, para entender isso daí é que é forte. Mas vamos lá, ler a palavra, né, de Deus aqui, que está no livro de Gênesis, né? Só o capítulo de número 1 e 2, nós vamos ler. No princípio criou Deus o céu e a terra. E aí já vem, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí já aparece. Mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Já aparece aí, né? No 26, ele já diz assim, né? E disse Deus, façamos a nossa imagem, né? Aí está ali, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fazendo a maior criação de todos os tempos, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E por isso que eu disse que Deus não criou, né, o plano de salvação. Deus não criou ninguém para ser salvo. Nós somos salvos desde a fundação do mundo. Nós vamos voltar para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, né? Então ele diz assim, né? Ele disse, Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. Ó. Deus criou o plano de domínio, não um plano de salvação. Porque se ele tirasse o plano de salvação, Deus era o primeiro homicida da face da terra, que criou o mundo para matar seu próprio filho. E eu não creio em Deus dessa forma que ele criou, né? Por isso que ele falou, ó,
o plano de salvação veio depois que o homem perdeu o domínio. Hoje o homem não tem domínio sobre nada, né? Hoje o cigarrinho de maconha domina o homem, uma pedrinha de crack domina o homem, um copo de cerveja, entendeu? Domina o homem, qualquer coisa. Uma briguinha no trânsito domina o homem. Domina o homem. Então o homem hoje ele é muito dominado. O homem só passa a dominar quando entra novamente o poder da criação, o poder do Espírito Santo, que entra Jesus na vida dele, né? Porque Deus não criou o pastor Júnior para ser salvo, não criou o pastor Marcelo, não criou o Sidney para ser salvo, não criou eu para ser salvo, né? Criamos, nós já somos salvos. O apóstolo Paulo, ele diz no livro de Efésios, né, que nós somos salvos desde a fundação do mundo. E eu fui perguntar por que ele falou aquela palavra, né? Aí eu fui estudar, eu falei, tá, então... Aí eu descobri tudo através de Paulo escrevendo isso, entendeu? Então Jesus Cristo, ele entrou no plano de salvação porque o homem perdeu o plano de domínio. Mas vou tirar, né? E domine sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que arrasta sobre a terra. E criou, pois, o Deus, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher, o criou. O resto é fantasia. Homem e mulher, né? Depois nós vamos discutir esse tema, a criação de Deus criando o homem e a mulher. E tudo que se faz hoje, que se fala hoje dentro da mídia, é fantasia. Amém? Glória a Deus. Isso aí, meu amado. Vamos lá, vamos ver. Fala só uma palhinha rapidinha aqui para passar para o amado. Fale aí, pastor. Acho que foi lá no meio, depois do break, a gente faz os anúncios. Bem, meu amado, é o seguinte, ó, para você entender, muita gente pensa que o Espírito Santo nasceu, muita gente mesmo, por incrível que pareça, muitos até pastores, a partir da ida de Cristo para o céu, aí deixou o Espírito Santo. Não, meu irmão, aqui, ó, Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia. O Espírito Santo se move. Já o Espírito Santo já pairava sobre as águas. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já pairava sobre as águas. O Espírito Santo já é antes, já dá de tudo. Todas as Você não pode, né? essas pessoas que são cético, agnóstico, ateu, essas pessoas que hoje em dia estão preocupadas que o evangelho está surgindo fortemente na terra, entendeu? Eles querem explicar. Mas aqui não tem uma data, porque é uma eternidade para trás e uma eternidade para frente. Deus é eterno. Agora explica isso aí, você que é ateu. Explica isso aí. Quantos trilhões de anos foi isso aí? Se um dia sempre tem um dia antes, você vai ficar doido. Não é verdade? Já falei isso algumas vezes aqui. Então, meu amigo, é mais fácil você crer no... Eles ficam falando no criacionismo, né? Da criação. E eles querem explicar. Mesmo só isso aí já te bota lá no fundo, amarrado com aquela amarração de maluco. Só isso aí, só querer saber uma data e como nasceu tudo. Você está entendendo? Você não sabe nada. Eu digo para você, no âmbito de Deus, das coisas de Deus, tu és ignorante. Tá entendendo? Você não sabe nada. Você não sabe nem quem é você. Se você for explicar por Mendel, por evolução, por aquilo outro, tu vai acabar num abismo sem fundo, tá entendendo? E não entendendo nada e acabando fazendo terapia e doidinho. Porque se você quiser explicar as coisas de Deus, a qual ele cultou os homens, né? Porque Deus pega o sábio na sua própria sabedoria. Eu já conversei com o cético, com o agnóstico, com o ateu, que são as mesmas coisas, né? Mas já conversei com essas pessoas, no final, meus amigos, acabou o assunto deles. Acabou o assunto deles. Ponto de interrogação, igual eu falei daquele menino que tinha tetraplegia, que ficava naquela cadeira, diz que foi o maior, agora cientista. Aquele camarada não acrescentou nada em nada na criação. Ele só jogou o Big Bang, a explosão. E aqui não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É mais fácil nós explicarmos o criacionismo do que explicarmos Mendel, essas pessoas cética, agnóstica, ateu. Não, mas tu não sabe nada, rapaz. Tu não sabe nada. Se você for estudar só a célula, uma molécula, tu vai ver que vai ser uma gama
de propriedade que você vai ter que investigar e você não vai chegar a lugar nenhum. Porque vou dizer uma coisa para você, vou falar para você a palavra certa. Tá entendendo? Você, no âmbito de querer explicar a Deus, a tua vida e alguma coisa cientificamente, tu é burro. És burro, és ignorante, que não sabe nada. Você é só especulação. É só especulação. Tá entendendo? Porque na realidade provar o A mais B não tem ainda. Cadê o elo perdido que até hoje está perdido até hoje e vai ficar perdido eternamente? Não é, meu amado? Vai lá, brother. Louvado seja Deus. Nós vamos para um break agora. É papo. Já? Não, é Papo. 30, amado. É 28. Deixa eu dar 30. Quando ele fala, deixa que o menino lá avisa lá. Não é Então- 30, né, meu amado? Dá uma coisa 30. Vai lá, brother. Fala. Vitória, vitória. Então vou deixar aqui Deixa eu avisar. um texto poderoso da parte de Deus. Um texto poderoso aqui da parte de Deus. Primeiro eu quero desejar para a lindona, para o lindão de Papai do Céu, que está aqui ao alcance dessa voz, que acabou de ouvir o pastor Marcelo, o pastor Rodrigo. Quero falar para você que você vai ter um lindo dia, um poderoso dia, porque o nosso Deus, o Espírito Santo, ele é onipresente. Então ele está aqui conosco, está aí contigo, e ele pode acrescentar o necessário, ele pode tirar tudo que atrapalha. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. E diz assim nas narrativas sacrossantas, lindona de Papai do Céu, lindão de Cristo. Preste atenção agora, triplique a sua atenção agora, olha só. Olha o que está escrito aqui. Você vai triplicar a atenção porque você vai receber agora uma palavra de fé, uma palavra de poder, uma palavra libertadora, uma palavra de libertação. Efésios 4:30, está escrito assim nas narrativas sacrossantas, ó. E não entristeçais o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, não pode entristecer uma pessoa, um ser que pensa, um ser que tem sentimento. Nós não podemos entristecer. Assim como o maior mal da humanidade é pessoas carentes, é com falta de amor. As pessoas não se sentem amadas. Então, intervalo agora. Vamos para o intervalo. É papum, é VaptVupt. Vamos voltando já, tá, irmão? Saia não, tá? Vamos Glória a voltando. Deus. É porque sempre ele Glória costuma a Deus. fazer no 28. Não é, Mas não é, deixa ele não é avisar, assim? bro. Tu faz no 28, não é no 28? Mas Faz ele no sabe, 28. deixa ele avisar. Então Glória você a tá aparecendo lá. Gente, Nova vida. Só Pode. falando aqui, em João, no capítulo de número 15, versículo 26, diz assim, quando vier o ajudador, né, em outra versão, o consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Olha que Jesus é assim. E também vos darei testemunho, porque está comigo desde o princípio. Viu? O Espírito Santo Tá certinho agora, deixa está... Entendeu? O Espírito Santo está com Jesus. Olha o 27, ó. Preste atenção nesse daqui. E também vos darei testemunho, porque está comigo desde o princípio. O Espírito Santo desde o princípio chegou até Jesus. Aí ele deu um testemunho, lê de novo aí, por favor, que eu tava... Diz assim aí, quando vier o ajudador, em outra versão, o consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que o procede do Pai, esse dará testemunho de mim. Também vos darei testemunho, porque está comigo desde o Isso é princípio. João que tá falando? João, né? Evangelho, nós saímos do princípio de Gênesis Ele e fala viemos Jesus falando a mesma coisa. de Jesus, que Jesus vai vir, porque até então o Espírito Santo estava com Jesus, protegendo Desde e o guardando. princípio. Mas quando começou o ministério dele mesmo, que ele foi batizado, aí o Espírito Santo veio, desceu sobre ele e ficou com ele, junto dele, mas nunca abandonou ele. Nunca é um abandonou. mistério, é um ponto de interrogação que ele vai ficar a vida toda É falando sobre isso. entronização, né? Isso, nós, como diz o apóstolo Paulo, eu gasto minha alma e gastarei, né, até que nasça Cristo em vós. Então, né, o apóstolo Paulo diz, é difícil nascer. Hoje as pessoas acham que nascer Cristo não é só levantar a mão, é só ir para a igreja, né, é só batizar nas águas. Isso é um princípio de um nascimento. Mas depois tem o crescimento também, entendeu? Que o crescimento é você
aprender, é você praticar, que nós já falamos também sobre o coração de Esdras, e isso tem todo um princípio, né? E tem gente de lá que ele acha que ele lê a Bíblia por cima e entende alguma coisa, entendeu? Mas a Bíblia é um dos livros mais profundos da face da terra. O próprio Jesus pregava para todos os discípulos que andavam com ele, e os discípulos não entendiam. Só começou a entender quando o Espírito Santo veio. O ministério de Pedro, mesmo com Jesus, só começou depois do Espírito Santo. Enquanto não tiver o Espírito Santo, enquanto nós não tivermos esse poder e nós entendemos esse poder, o ministério nunca começa. Você pode receber anel de grau, você pode fazer faculdade, você pode ser o que for, mas enquanto não tiver o Espírito Santo... Bem, está de volta agora. Brother, dá continuidade aí, meu irmão. Então vou continuar aqui, ó, nesse texto aqui poderoso da palavra de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo, é uma pessoa, é um ser poderoso. E ele pode fazer o que ninguém pode fazer por ti. E o Espírito Santo, ele nos ensina de diversas formas. Certa feita, um tempo atrás, eu tive um sonho perturbador. E nesse sonho perturbador, eu andava com uma pessoa e um caía no poço e não voltava do poço. E naquele sonho perturbador, uma voz, depois que eu acordei, eu não queria ficar pensando aquilo, mas não conseguia dormir. Uma voz falou, vai pra rua, vai pra rua. Isso tem alguns anos atrás. Vai pra rua. É o Espírito Santo, ele fala conosco diariamente, como ainda hoje. Vou dar um testemunho daqui a pouquinho de hoje. Então, aí a voz falou pra mim ir pra rua, eu fui pra rua, e a voz falou, sobe. Eu falei, lá em cima é uma comunidade, lá em cima é preto e branco. Eu não compro nem preto, não compro branco. Então eu não vou subir, que lá é uma comunidade. Mas o Espírito falou comigo, sobe. E quando eu subi, infelizmente, eu encontrei um jovem atônito. E ele teve o mesmo sonho do que eu. O mesmo sonho, idêntico. O Espírito colocou uma visão na mente dele, na casa dele, e colocou uma visão na minha mente. Por isso que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que ele é onipresente. E ele mostra, quando ele mostra a mesma visão para mim, ou a mesma visão para outra pessoa. Enfim, para resumir o testemunho, logo depois esse jovem se desviou. Porque no sonho um ficava, um caía no poço, logo depois ele se desviou. Eu até costumo brincar, porque ele cantava comigo num grupo, e o nome do nosso grupo era Explosão do Poder. O nome do grupo era Explosão do Poder. Aí as pessoas perguntam para mim, pastor, e cadê aquele grupo Explosão do Poder? Eu falo, explodiu. Literalmente ele explodiu. Explodiu, eu falo, explodiu. Explosão do Poder explodiu. Então o Espírito Santo, ele é um ser, ele é uma pessoa, e a Bíblia fala o seguinte aqui, ó, se você for lá em João, para pegar o gancho aqui do pastorzão Rodrigo, do pastor Marcelo, olha só, João 14, versículo 14, João 14, versículo, vamos lá, cadê? João 14, versículo 23. Jesus respondeu, disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O vínculo da perfeição é o amor. E a Bíblia está falando aqui que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai. E aquele que ama a Deus, ele guarda a palavra de Deus. É simples. Quem ama, pratica. Quem ama, repara o erro. Não adianta eu falar que me arrependi, não adianta eu falar que eu estou arrependido e eu continuar na rota do inferno. Sabe por que o Espírito Santo não acompanha muita gente? Porque a rota do homem é o caminho, direção ao inferno. O Espírito Santo só tem um roteiro, levar a gente para o céu. A rota dele é levar a gente para o céu. Tanto que quando Zaqueu, ele se arrependeu, ele não simplesmente se arrependeu, pastor Marcelo, pastor Rodrigo, Zaqueu só se arrependeu? Não. Ele falou, vou reparar o meu erro. Se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Tem gente se arrependendo, mas não repara o erro, então nunca foi arrependido. Nunca se arrependeu. Porque quem se arrepende, repara o erro. Ó, se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. O que Jesus fala depois que ele fala isso? Jesus fala assim, ó, houve salvação nessa casa. Isso em Lucas 19. Lucas 18 já é o rico que Jesus convida para ser apóstolo, que não quer liberar as riquezas para os pobres, não ouve quando Cristo fala, vende tudo que tem e dê para os pobres, ele não ouve isso, vai embora, deixa de ser apóstolo. Mas o rico Zaqueu, em Lucas 19, já faz o seguinte, se defraudei alguém, ele defraudou muitas pessoas, vou restituir 4 vezes mais. Jesus falou, houve salvação porque houve arrependimento. O Espírito Santo trabalha para que você se arrependa. O Espírito Santo trabalha para que você seja transformado. E quando existe a transformação, existe reparação. Aonde você errou, você vai tentar corrigir o erro. É verdade, meu amado, isso aí que o amado está falando aí, né? Mães
necessariamente, quando nós somos batizados do Senhor, o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento. Se você quiser reparar, quiser devolver o dinheiro, quiser fazer, melhor ainda, Deus vai se agradar. Mas o pecado está perdoado. Porque se tu der um monte de tiro no camarada, tu vai trazer ele da sepultura para fora, não vai poder reparar o erro. Não é verdade? Eu tive uma... Não estou discordando de você, não. Ele fez uma coisa maravilhosa. Né? Ah, não, eu devia 1.000 a ele aqui, está perdoado. Mas eu quero dar 1.000 a ele. Está dizendo, mostrou mais arrependimento, agradou a Deus. É isso que o pastor está falando aqui. Está dizendo, porque o camarada... Aí o pessoal às vezes pode pensar, espera aí, o cara matou 150 aí, pô, como é que ele vai fazer? Ele não vai ressuscitar? Eu tive era a promotora Tânia, tinha um rabo de cavalo grande, num júri, né? Que um monte de coisa foi falado dela lá, daquilo tudo. Eu não vou falar muito, que vai saber quem é. Aí o que acontece? É famoso. Aí eu tive lá naquele fórum de Duque de Caxias, aí no finalzinho, a mulher, ela não escrevia nada. Tá entendendo? Ela falava tudo, ponta a ponta, os advogados falavam 50 coisas, ela ia batendo um por um, ponta a ponta, sem escrever nada. Achei aquilo incrível, aquela promotora. E o que ela falou no final? No final teve um atenuante que ele aceitou Jesus, ele era da igreja lá, que eu tinha lá no ponto zero, entendeu? E ela chegou assim, enquanto ele ter aceito Jesus e agora professar sua fé, tá com Cristo e mudou, eu agora mesmo absolvo ele. Ela falou isso. Se ele conseguir trazer à vida todas as vidas que ele tirou. Tá entendendo? A mulher tremenda, rapaz. Aí eu olhei assim, falei assim, muita sabedoria dela para condenar. Mas sendo que Deus, Jesus perdoou. Mas o homem não perdoa. É o salário do pecado, né? Deixa eu só ler um negócio aqui, quero perguntar ao amado aqui, que às vezes está na internet aqui, ó. Aí eu estou vendo aqui na internet sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso, claro, né? Ele é o selo da nossa redenção. Efésios. Quem nos dirige, ensina, intercede por nós junto ao coração de Deus Pai. O Espírito de Deus é extremamente importância para a existência da humanidade. Com certeza. Quando ele for tirado, o anticristo se manifestará, tá? Apocalipse, e governará o mundo, que vai ser retirado do Espírito Santo. O anticristo vai fazer miséria aqui. Todo cristão deve conhecê-lo bem e se relacionar com ele. Isso porque, dentre tantas as coisas, ele torna a voz de Deus audível. Olha só, nos dirige na caminhada e intercede por nós. E tantos procurando espíritos malignos aí para andar com ele. Deus que me perdoe, amado. Essa palavra gloriosa aqui, ó. É por isso que, desde que eu aceitei Jesus, eu procurei estudar, né? Tudo que se fala na Bíblia com letra maiúscula é o Espírito de Deus, e com letra minúscula é o Espírito do homem, né? O Espírito de Deus se move 109 vezes no Velho Testamento e 269, né, no Novo Testamento. Então nós vivemos a era e o poder do Espírito Santo hoje. Eu quero ler um texto aqui que está em 2 Coríntios no 3, no versículo 17, diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, a liberdade. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Então, quem transforma, nós somos transformados de glória em glória, né, na imagem como pelo Espírito Santo. Então, se nós não tivermos o Espírito Santo, como que nós fomos transformados? O Espírito Santo, ele desceu, né? É a mesma coisa do corpo. Se o corpo não tiver queratina, né, nós vamos virar mingau. Com certeza. Entendeu? Então, pastor Marcelo, o Espírito Santo, ele só vai subir com a igreja. Ele não fica subindo e descendo igual muitas pessoas. Desce, Espírito Santo, vem. Perca de tempo essas palavras. Muitas palavras eu tirei do meu vocabulário, eu tirei da minha oração. Hoje eu não perco tempo em oração e várias coisas, porque o conhecimento é que dá um direcionamento. Rapidinho, que o mundo fala assim, depois eu esqueço. Uma coisa também que você tire da tua oração.
Falha. Senhor, repreenda dele tudo que não provenha de ti. Ponto, não repreendeu o diabo. Que Deus criou todas as coisas. Quem criou luz e fé, né, na palavra em cima, foi Deus. Repreenda tudo que não provém de ti, tudo provém de Deus. Deus diz na sua palavra, eu faço bem, eu faço mal. Eu faço todas essas coisas. Quando ele diz ele faz, é que ele permite. Permita, é Então perfeito, tudo o mal ou bem é perfeita, é de e Deus. a vontade de Deus é perfeita, e a vontade permissiva E a de Deus. vontade Né? permissiva. Vai lá, Dona, Entendeu? só para o irmão Então, entender. só para terminar esse raciocínio, então o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, a gente tem que buscar ele mais do que o ouro e do que a prata e até mesmo do pão que perece. Entendeu? É por isso que Jesus sempre repreendia a multidão. Essa multidão está aí, entendeu? À procura de mim, não porque ele me ama, entendeu? Mas por causa do pão que perece. Então, muitas pessoas hoje vão para a igreja também nesse mesmo intuito, buscando coisas, buscando pão que perece, buscando coisas. Então, ele nunca encontra o Espírito Santo. Ele encontra as coisas, mas não encontra o Espírito Santo. Entendeu? Por isso que muita gente chega no tom. muito Espírito Santo, que é as bênçãos, De é igual a Deus. coisa. Por isso que ele falou, Quer o salário no fim do mês, mas não quer trabalhar. Entendeu? Verdade é com mais ou menos isso. Entendeu? Então as pessoas buscam coisas dentro da igreja, né? Quando você vai buscar coisas dentro da igreja, você perde a meta daquilo que Jesus falou, né? Buscar em primeiro o reino, buscar em primeiro um poder, buscar em primeiro aquilo, né? Tanto que você vê, pastor Marcelo, esse dia eu estava conversando com vários empresários que chegaram, que vieram para a igreja, entendeu? Conseguiram coisas e lá com todas as coisas desviaram, entendeu? Com tudo dentro da igreja, viu? Vem buscando, e Deus deu casa, e Deus deu carro, e Deus deu isso, e depois ele entrou para prostituição, e depois ele entrou para prostituição, ele entrou para as Já também drogas, vi isso. né? Ele entrou, por quê? Infelizmente, Ele né? buscou coisas, ele não buscou espírito, entendeu? E quando se busca coisa, acha-se coisa, entendeu? Passando uma palhinha agora para o nosso amado, que vai ler também, eu vou falar alguma coisa aqui também. Tem gente que eu já vi muito orar assim, se Deus me der um carro, as velhinhas não vão mais a pé para casa. Nunca levou a velhinha em casa, rapaz. É isso aí que eu tô Você falando. está entendendo? Eu já vi muito São isso, promessas um pastor vazivas. em E igreja você está que eu buscando dirigi. coisas, você pode ver que ele tem Senhor, coisas. Deus, pastor, Deus ora nunca. para Deus me dar Tá carro com entendendo, essas né? velhinhas. A velhinha sai sem guarda-chuva na chuva, vai, mora, cai do bueiro e não leva. Meu Deus do céu. São Não é? promessas Mas aí, evasivas. deixa eu falar uma coisa para você que você vai dar os avisos, depois você vai falar aí. Ó. O Espírito Santo possui características próprias, né? certeza. Com a missão de ser o nosso mentor. Isto é, nos dirigir, orientar, aconselhar. Ele pode ser chamado de, olha só, você vai escolher um desses aí ou todos. Conselheiro, João 14, 16, 17. Espírito da verdade, João 15, 26. Instrutor, Atos 13, 2, 4. Dirigente da igreja, Atos 15, 28. Intercessor, Romanos 8, 26, 27. E aquele que vocaciona, 1 Coríntios 12, 11. O que tu acha, mamãe? Dá uma lida aí nas mensagens aí na nossa igreja lá, né? Da Nova Vida no Ar, que agora Não vai ter uma fique- faculdade lá agora. Não fique Já tem fora dois alunos dessa. aqui, já Aqui, ó. tem dois. Não fique fora dessa. Igreja de Nova Vida, Rua Padre Januário 250. De segunda a sábado tem oração lá a partir das 8 horas. Não perca. De segunda a sábado, oração 8 horas da manhã, escola bíblica dominical, às 9 horas. E todo domingo, a partir das 10 da manhã, tem um cultaço de oração, culto para a família, culto de poder. Vai lá receber uma palavra de poder, de cura, de libertação. Às 19 horas, é culto de pregação da palavra. Às 19 horas, também tem um cultaço de pregação da palavra. Domingo, terça-feira, às 19h30, tem um culto de oração. Não perca, terça-feira. Você tem comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, então tem que orar. E orar com os santos não tem nada melhor do que orar com os santos. Então, culto de oração, terça-feira, às 19h30, culto de louvor e pregação da palavra de Deus, quinta-feira, às 19h30, culto de louvor e pregação da palavra de Deus, quinta-feira, às 19h30. Meus fidelis, Deus te abençoe, pastora Jussara também, meu irmão Álvaro, toda a membresia dessa igreja maravilhosa. A Bíblia fala que, e eu creio na palavra de Deus, que os servos de Deus, eles excedem em justiça. Eles excedem. Quando eu peguei esse texto, é claro que eu concordo com o pastor Marcelo, que aquilo que não dá para se reparar, não pode se reparar. Mas olha o que diz aqui. Eu só vi no comentário, assim. Olha o que diz aqui em Romanos 5,5.
E a esperança não traz confusão, portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O vínculo da perfeição é amor. E aquele que ama a Deus guarda a palavra de Deus. E guardando a palavra de Deus, ele vai ser nutrido pelo Espírito Santo para exceder em justiça, porque o reino de Deus é paz e justiça. E nós devemos ser justos. Devemos ser justos. É claro que a pessoa ficou rica, defraudando 10, 20, 30, hoje tem. É claro que se você for para a classe política vai ser difícil de devolver, que tem gente que roubou bilhão, né? Vai ser difícil de devolver. Mas devolva o que tem. Devolva o que tem. Devolva. Você roubou, milhares de pessoas morreram por isso. Milhares de pessoas ficaram sem um remédio, milhares de pessoas ficaram sem a consulta, milhares de pessoas. E seja em qualquer área, você que é conduzido, guiado pelo Espírito Santo, eu aprendi o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. E o homem estava no curso do inferno, estava no caminho do inferno. Então ele conheceu a verdade. Deus falou, agora o percurso é para o céu. O Espírito Santo não leva ninguém para o inferno. O Espírito Santo tira você do caminho do inferno e vai te levar para o céu. Então você vai viver em novidade de vida. E a Bíblia fala que você não vai passar a se conformar mais com o mundo, mas você vai transformar o mundo pela renovação do novo entendimento que o Espírito vai te dar. Assim como hoje, Sidney. Olha o que aconteceu hoje, Sidney. Coisa maravilhosa que eu estava pensando em você, esperando o pastor Marcelo, olha o que eu estava pensando. Bem, né? É uma coisa simples, mas eu vejo o Espírito nisso, uma coisa simples, mas eu vejo o Espírito nisso. Falei, poxa, eu podia ter falado com o pastor Rodrigo, porque teve a festinha dele lá. Tu foi, bro? Não foi que eu viajei. Teve a festinha do pastor Rodrigo quinta, sábado agora. Falei, poxa, eu podia ter lembrado ele de levar um bolo pro Sidney lá. Uma coisa legal, levar um bolinho lá pro Sidney. Levar o bolo pro Sidney, aí tá lá, levar o bolo pro Sidney, eu pensando nisso no ponto, não pensei nem em mim, nem no pastor Marcelo, levar um bolo lá pro Sidney lá, porque ele trata a gente com tanto carinho, trata a gente com tanto amor, levar um agradinho pra ele, porque ele é um gentleman, é um campeão de Papai do Céu, né? É um maestro de Papai do Céu, eu falei, levar lá um bolinho pro Sidney. Aí quando eu entrei no carro, eu falei assim, eu tinha que ter falado isso com o pastor Rodrigo, por que eu não falei? E o pastor Rodrigo falou, quando eu entrei no carro, olha só o que ele falou pra mim, eu trouxe um bolo pra você, pro pastor Marcelo, pro Sidney, eu falei, é Jesus purinho. Eu falei, é Jesus purinho. Eu tava pensando, esperando ele, Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai tocar na tua vida aí agora, você ouvinte, você vai levar a compra do mês para uma família. O Espírito Santo vai tocar na tua vida, você vai presentear alguém com um automóvel. O Espírito Santo vai tocar na tua vida, você vai dar uma casa para alguém, porque Deus é fiel. O Espírito Santo vai tocar na tua vida e você vai ser um canal de bênção, você vai ser um abençoador, como nós estamos fazendo agora, o projeto Frutificar, plantando frutíferos aí pelo Rio de Janeiro, porque a gente quer que a pessoa que não tenha direito de comer também, vai lá e colha a sua goiaba, colha temperatura do planeta. Isso, colha lá a sua acerola, colha lá a sua fruta do conde, colha lá as frutíferas. Então nós estamos fazendo isso porque nós amamos. E assim Deus também vai tocar em você. E você vai abençoar multidões. Você vai abençoar multidões, você vai abençoar, não vai tirar do dízimo nem da oferta, vai dar o dízimo e oferta e ainda vai falar, esse mês eu vou dar uma casa para alguém de presente, esse mês eu vou dar um carro para alguém de presente. Tu crê nisso? Tu crê nisso? Coisa boa. Você crê nisso, que Deus é fiel? Deus é o Espírito Santo. Eu ganhei o mês todinho, pensando nesse bolo do Sidney, eu estava lá esperando o pastor pensando nisso. Quando eu cheguei e veio os 3, eu falei, meu Deus do céu, Jesus, isso é muito lindo, Jesus. Jesus, isso é muito lindo. Eu não podia falar dos 3 sem trazer 3. Ai, eu vou dar a minha metade pro meu amado. Lógico, tem 4 aqui agora. Vou dividir o meu. Esse é de Deus purinho, esse é de Deus purinho. Mas sou Juninho, eu ia falar de 3, e não trazer 3 Esse é de Deus purinho. Nós estamos quase encerrando agora, nós vamos passar período aqui de oração, já é 9h51. Pastor Marcelo. 3 minutos, né? É isso, meu amado? 3 minutinhos? 3 minutinhos. Tá bom. Então, eu vou convidar meu amado para fazer oração. E eu quero agradecer aqui a amizades que eu tenho. Meu amado Bicho Fidel, pastor Jussara, irmão Álvaro, a doutora Valéria Damião, Denise, da lá do Pão, entendeu? E muita gente. Joquezan, lá da praça, o irmão Expedito, minha esposa, Laudicea, minha filha Marcela, meu amado, vi a sua esposa, vi o seu parentela, uma família linda, maravilhosa, e a todos a vocês, meus amigos, meus inimigos, aquele que gosta de mim, aquele que me odeia, vai aí, porque você haja da sua forma, que um dia Deus vai te abençoar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Valeu. Pastor Marcelo, só que nós não falamos nada do Espírito Santo.
mas falamos alguma coisinha. Não E falamos nada do Espírito Santo. E daí, besteira. É porque o tempo é curto. O tempo é curto. Vai falando, Mas você for vai falar tudo do 300. Espírito Santo, ele já fica Faz Faz um usão. tema aí que o senhor Faz usão. levantou aí, 15, 28, diz assim, ó, porque apareceu bem o Espírito Santo e a nós não impormos mais encargos além dessas coisas necessárias, né? Coisa linda, né? Então, vamos orar. Bendito Deus e glorioso Pai, nós decretamos aqui a vitória, ó Deus, através do poder de Jesus Cristo. Em da sua nome de criação, Jesus. E através do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, a Bíblia diz, quem tem o Pai tem vida, quem tem Cristo tem vida. Em nome Ó de Deus, ó Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar a cada ouvinte, abençoar a cada irmão, a cada amigo, ó Deus, que sempre está conosco aqui, ouvindo palavras, ó Deus, ó Pai, também colocando em seu coração nova vida. Por isso, Deus, eu quero decretar aqueles que estão enfermos, que eles se levantem de uma cama, aqueles que estão com câncer, que sejam restaurados no seu Em nome corpo de físico e Jesus. mortal. Eu sei que o nosso corpo não é nada, mas Em a tua nome de palavra Jesus. nos chama de templo do Espírito Santo. E se nós destruímos o templo do Espírito Santo, a tua palavra diz que Deus o destruirá, ou permitirá que nós sejamos destruídos. Ó Deus, por Nome isso de Jesus. que nós sempre Abençoa. estejamos pronto a cuidar desse Abençoa, corpo, Deus. mesmo mortal, mesmo ele ficando enfermo. Mas nós temos um Deus que tem a bandeira, diz, o Senhor nos dá saúde. Por isso eu declaro a saúde Em nome sobre de Jesus. cada um dos seus filhos nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó poderoso Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Maravilha. Olha lá para mim. É, meu amado. Glória a Deus. Vamos falar que não falamos nada, logicamente, pela grandeza, Papai do pela céu, grandeza pastor do São Ligado. Espírito Santo. Nós vamos falar a vida toda do Espírito Santo e não vamos conseguir alcançar a maravilha que ele é. Aí tudo bem. Falamos do Espírito Santo. Não, falamos. E vamos Não, o que eu tô voltar. falando, vamos falar esse tema. Se nós falarmos ele é sobre o muito- Espírito Santo, Olha, eu tô pela falando aqui grandeza, só dele, pela grandeza dele, grandezas. nós vamos falar a vida toda e não vamos conseguir mensurar, que é imensurável, a grandeza do Espírito Santo. Aí sim, mas o Espírito Santo é o Todo-Poderoso. Meus amados, Deus abençoe muita a gente aqui todos. ouvindo. Léo dos Santos, Sebastião Lopes, Tiago Reis, tudo abençoados, tudo abençoado. Ganharão um benção hoje, em nome de Jesus. Jorge Bortoli, Islene Pimentel, entendeu? Temos pessoas aqui, não posso poder falar todos. Vanderlene Siqueira, você é abençoado de Deus. Márcia Gonçalves, essa abençoadíssima. Jorge Santos, Deus te abençoe, meu amado Jorge Santos. Uma pessoa de Deus, esse homem Jorge Santos. Hein? Lembro desse nome, Jorge Santos, homem de Deus. Vânia Mendes, Jorge Santos aqui está de novo, que Deus abençoe. Bem, vamos terminar agora, que o Todo-Poderoso seja convosco e que a paz e a alegria do Espírito Santo esteja em cada coração. Amém.